chamado Ralph Henry Barr, nascido no sudoeste da Alemanha em 1922, e que havia mudado-se para os Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial, trabalhava na então empreiteira militar Loral Electronics. Ele havia sido designado para desenvolver para a empresa um aparelho de televisão, mas ele não estava satisfeito com tudo o que se podia fazer com essas máquinas revolucionárias. Dia após dia, ele pensava e fazia breves anotações em seu caderno de engenheiro elétrico, com ideias sobre como usar um aparelho de TV para jogar. Então, Barr pensou em um projeto, um televisor que o proprietário pudesse, de alguma maneira, controlar imagens na tela, além de receber sinais de uma estação remota. Até então, jogos de computador eram raros, normalmente encontrados em grandes instituições acadêmicas ou de pesquisa, e não existia jogos comerciais ou indústria de videogames para o consumo. Em 1º de setembro de 1966, Barr escreveria um artigo de 4 páginas, descrevendo seus planos para um sistema de jogos de TV. Enquanto ainda era vivo, o próprio Barr contou como foi a criação desse, que se tornaria o primeiro videogame para uso doméstico da história. Ele deu uma entrevista para uma revista especializada americana, chamada Videogames, publicada em fevereiro de 1983. Vamos dar uma olhada na incrível história daquele que se tornaria o primeiro videogame doméstico da história. Tenho uma anotação oficial em meu caderno, datada de setembro de 1966, que fala sobre o que se pode fazer com um aparelho de TV, além de ligá-lo e desligá-lo. A televisão já era um aparelho onipresente. 62 milhões de famílias possuíam pelo menos uma. É uma tela poderosa, uma maravilha da tecnologia. O que mais se poderia fazer com isso? Então surgiu a ideia de jogar nela. Meu desejo era fazer alguma coisa com os aparelhos de TV que as pessoas pudessem pagar. A pergunta básica que fiz a mim mesmo foi: o que podemos fazer por $19,95? Por volta de dezembro, já havia conseguido alguns pixels na tela. Foi quando eu decidi que essa coisa era importante demais para trabalhar sozinho depois do expediente. Então procurei o diretor corporativo de P&D, Harry Kampman, que entendeu imediatamente o escopo da coisa toda. Colocamos alguns dólares de lado em pesquisas corporativas e estabelecemos um projeto oficial. Montamos uma sala no 6º andar e contratamos 2 engenheiros, Bill Harrison e Bill Rush, para trabalhar sob a minha direção. Durante todo o ano de 1967, aquela sala estava proibida para todos, menos para nós 3. Como você pode imaginar, havia alguns rumores no ar. No início de 67, tínhamos os jogos mais básicos de bola e raquete funcionando. Em setembro desse ano, estávamos jogando um jogo de hóquei bastante chique. A velocidade dependia de quão forte você acertava o disco. Tinha toda a dinâmica de um disco de verdade, o tipo de coisa que não reapareceria nos jogos anos e anos depois. Então, agora tínhamos tudo isso, mas havia uma pergunta incômoda que não tinha resposta. O que faríamos com isso? Em 15 de janeiro de 1968, o primeiro pedido de patente para um videogame resultou no registro de número 480, e assim nasceu o Brown Box, depois de muito trabalho no protótipo de Barr. Ele e seus ajudantes, Harrison e Rush, concluíram o protótipo por volta de outubro de 1968. A caixa do aparelho ganhou um adesivo que a revestia na cor marrom. Daí o nome Brown Box, ou Caixa Marrom. Uma amostra da caixa original está em exposição no Museu Nacional de História Americana, do Instituto Smithsonian, em Washington. O aparelho parecia promissor, em especial nos anos 70, quando qualquer tipo de tecnologia parecia um passo a mais em direção ao futuro. O próximo passo seria encontrar uma empresa que tivesse o interesse em licenciar o sistema. Mas como nasceu o primeiro videogame vendido comercialmente, que seria batizado de Odyssey 100? Bem, essa é outra história. Vamos ver o que Ralph Barr nos contou.
Nosso primeiro conceito foi: puxa, talvez seja disso que a TV a cabo precisa. O cabo estava em apuros naquela época, então convidamos a Teleprompter, uma empresa de mídia americana, para subir de Nova York a Nashua. O presidente do conselho, Irving Kahn, era considerado o Sr. Cable naquela época. Montamos um sistema interativo de jogos a cabo e ele ficou muito excitado com isso. Bem, a TV a cabo estava com problemas e tinha coisas mais importantes para resolver, então não chegamos a lugar nenhum. Nesse ponto, decidimos começar a nos concentrar em licenciar todo o conceito para uma forte empresa de eletrônicos de consumo, de preferência uma fabricante de TV. Levamos 2 anos para convencer a RCA, a Zenith, a GE, a Sylvania e a Magnavox para enviar representantes a Nashua para demonstrações. Em um período de 9 meses, realizamos uma demonstração após a outra e despertamos muito interesse. Todos que vieram saíram entusiasmados. Negociamos com a RCA por 6 meses, mas eles queriam nos possuir como parte do acordo, então finalmente dissemos não a eles. Um dos membros da equipe de negociação da RCA era um sujeito chamado Bill Enders. No início dos anos 70, ele deixou a RCA e foi para a Magnavox como produtor sênior. Pouco tempo depois, recebemos um convite para fazer nossa apresentação para a então sede da Magnavox, em Fort Wayne, Indiana. Bem, quando chegamos à Magnavox, Jerry Martin, o vice-presidente de marketing, encheu uma sala de conferências com cerca de 30 pessoas, a maioria engenheiros. Ligamos o aparelho a uma TV Magnavox e fizemos nossa demonstração. A reação, bem, foi de morna a boa. Todos os engenheiros achavam que seria quase impossível criar um sistema de jogos para a TV a um preço razoável. Mas Martin estava no comando e disse: vamos em frente. Esse foi o dia em que você poderia dizer que o Odyssey 100 nasceu. Assim, em 17 de julho de 1970, a equipe de Bar demonstrou a caixa marrom para a engenharia, produção e gerenciamento de marketing de aparelhos de TV da Magnavox, em sua fábrica em Fort Wayne. Muitas outras viagens depois, agora os desafios para a produção comercial do aparelho seriam as adaptações técnicas para o produto final, os jogos que deveriam compor o pacote e os preços a serem cobrados, visto que nunca antes um sistema de jogos domésticos tinha sido comercializado. Era um mercado totalmente novo. O circuito projetado na caixa de Ralph foi, essencialmente, copiado do seu protótipo, com algumas mudanças que valem ser ressaltadas, como o descarte de componentes para a geração de imagens coloridas, em favor das sobreposições de tela em plástico, muito mais baratas. Uma equipe da Magnavox, liderada por George Kent, transformou o console protótipo no produto final. Os circuitos internos foram projetados com componentes discretos em vez de circuitos integrados, devido a questões de custo e, embora os CIs estivessem se tornando comuns, em 1972 a empresa decidiu não usá-los. O projeto foi baseado em transistores discretos, nem mesmo em circuitos integrados, pela razão simples de que os CIs naquela época eram muito caros. Dentro havia basicamente 40 transistores e uma pilha de diodos. Com tudo isso, você não poderia ter nada mais complexo do que uma linha no meio para indicar a rede, raquetes e bolas. Fizemos uso abundante de sobreposições de plástico que cobriam a tela, porque gerar planos de fundo complexos estava fora de questão em termos de preço. A pontuação também era muito cara. Somente 3 anos depois, a General Instruments desenvolveria circuitos integrados para a Magnavox, que poderiam gerar pontuações. O que aconteceu depois que a Atari construiu a primeira máquina de CI com o apoio da Sears. Outra mudança se deu nos 16 interruptores de jogo contidos na Brown Box, que foram substituídos por placas de programação plug-in,
que funcionavam como pequenos cartuchos. O Odyssey era programável por plugin. Ele tinha cassetes que você colocava em um slot na frente, como em qualquer sistema hoje. Eles eram basicamente placas de circuito que reprogramavam vários circuitos já pré-programados internamente, interconectando-os de maneira diferente para jogos diferentes. Este foi realmente o precursor elementar dos cartuchos ROM. É a mesma coisa, mas apenas de uma forma diferente. Portanto, estávamos lá muito antes de Fairchild Camera and Instruments aparecer com a programabilidade de plugin do Channel F. O Magnavox Odyssey é o primeiro console de videogame doméstico produzido comercialmente. Projetado por uma pequena equipe liderada por Ralph Baer, então na empresa de tecnologia Sanders Associates, o sistema foi comercializado pela marca de eletrônicos americana Magnavox, sendo vendido juntamente com 2 controladores periféricos. Uma pistola de luz era vendida separadamente. O Magnavox Odyssey consiste em uma caixa retangular preta, branca e marrom, conectada por fios a 2 controladores retangulares. O console se conecta ao aparelho de televisão por meio de uma caixa de comutação que vinha incluída no pacote, permitindo ao jogador alternar a entrada da antena entre o Odyssey e o receptor de televisão. Foi aqui que um canal do receptor, sendo o 3 ou o 4, começou a ser utilizado, o que depois se tornou um padrão para consoles de videogame. Os controladores do Odyssey, tipo caixa, contêm um botão reset na parte superior e outros 3 botões, um do lado direito e 2 do lado esquerdo. O sistema poderia ser alimentado por 6 baterias C, que foram incluídas no pacote, ou uma fonte de alimentação opcional, que era vendida separadamente. O Odyssey não tinha a capacidade de reproduzir sons e só podia exibir formas monocromáticas. A arquitetura do Odyssey foi projetada com componentes computacionais digitais, não sendo um aparelho analógico. O circuito é implementado em lógica diodo-transistor. Os cartuchos de jogos não contêm nenhuma memória ROM impressa, sendo apenas cartões de jogo, compostos de placas de circuito impresso que se conectam ao console. Essas placas modificam o circuito interno, funcionando como um conjunto de interruptores ou jumpers, fazendo com que o Odyssey reaja às entradas de maneiras diferentes. Vários jogos usam as mesmas cartas, com diferentes instruções fornecidas ao jogador para alterar o estilo de jogo. Um total de 28 jogos foram distribuídos com 11 cartas diferentes, lançadas para o Magnavox Odyssey. Um conjunto de 12 jogos foi incluído no pacote vendido na América, e um conjunto diferente de 10 outros jogos em outros mercados. A Magnavox, enfim, lançou o produto concluído no outono de 1972, chamando-o de Odyssey ou Odisseia, possivelmente em referência ao filme de ficção científica futurista da época, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isso transmitiu o aspecto de novidade contido no novo aparelho. Sua principal atração era o ping-pong, que nada mais eram que variações dele, chamados de tênis de mesa, tênis e hóquei. Até meados dos anos 1970, o termo videogame ainda não existia, e o aparelho ganhou diversos nomes nos anúncios publicitários. O Odyssey era chamado de um simulador de jogo eletrônico, playground eletrônico em circuito fechado, uma experiência total de jogo e aprendizagem, ou o jogo eletrônico do futuro. O Odyssey, como um produto inédito, vendeu bem em seu lançamento, no final de 1972, cerca de 100 mil unidades, mas os negócios diminuíram no ano seguinte. Em 1975, a divisão de eletrônicos de consumo da Magnavox registrou perdas no total de 60 milhões. O próprio Baer explicou o que levou a esses fracos números para seu produto. A Magnavox cometeu 4 erros graves, a meu ver. Primeiro, restringiram as vendas apenas às suas lojas, que era sua forma de distribuição. Segundo, eles tiveram a ideia de dizer que a máquina só pode ser reproduzida com uma TV Magnavox. Isso era um absurdo manifesto.
Mas essa é a impressão que as pessoas tiveram de seus primeiros anúncios. Terceiro, eles estavam no negócio de cartuchos de jogos programáveis, só que a Magnavox não sabia, ou pelo menos se comportava como se não soubesse. Por $5,95 o cassete, esses jogos nunca foram vendidos. Como resultado, muitos dos melhores recursos básicos da máquina nunca foram tornados visíveis ao público. E quarto, após o primeiro ano, o produto teve um suporte muito fraco. Eles gastaram mais do que venderam em 1972 e ficaram preocupados. Então não construíram uma imagem em 1973. Embora tenha mostrado o potencial dos consoles de videogame e tenha sido uma parte inicial da ascensão da indústria, o Odyssey não é, geralmente, considerado um grande sucesso comercial. A Magnavox não produziu mais jogos para o console depois de 1973 e rejeitou propostas para diferentes versões do console ou acessórios. Somente em 76, outro console de videogame doméstico capaz de rodar jogos produzidos separadamente seria lançado, o Fairchild Semiconductor Canal F. O Odyssey chegaria ao Brasil apenas em maio de 1983, com o modelo Odyssey 2, quando a marca Magnavox já fazia parte do conglomerado da holandesa Philips, sendo um concorrente do Atari 2600. Odyssey é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado... Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames. Até o próximo.